Então, Josué, ele já começa recebendo a promessa do Senhor. Qual é a lógica? Qual é o caminho mais lógico? Primeiro Deus me prepara, primeiro Deus começa a me instruir, permite as lutas, as adversidades, para depois chegarem as vitórias. E esse é o rito normal. Sabe por quê? Porque se eu tenho uma grande promessa na minha vida, se eu não estiver preparado para receber aquela promessa, será para o meu mal. Será um peso maior que eu não vou suportar na minha vida. Digo com toda clareza, eu já pedi muitas coisas para Deus, e eu bati o pé que eu queria, eu precisava, mas hoje, com um pouco mais de experiência, eu aprendi o seguinte: se eu recebesse aquilo que eu pedi a Deus, de verdade, talvez eu não saberia suportar. Seria algo muito grande para uma pessoa sem estrutura. Então você está entendendo? Deus pode ter uma grande promessa na tua vida, ter te feito uma grande promessa. Mas primeiro você precisa ter estrutura para suportar tudo isso. Ah, pastor, mas está demorando muito. Não, Deus está te dando estrutura para você poder suportar o que Deus tem na sua vida. Não é algo grande? E aí o exemplo é Josué. Porque primeiro Deus começou com as promessas, mas falou: Josué, é necessário que você cumpra uma coisa. Eu sei que eu vou te honrar, eu vou te abençoar, mas para você viver tudo isso, você tem que cumprir uma coisa. E o que é, pastor? O que Josué precisava cumprir para viver as promessas de Deus na vida dele? Verso 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita e nem à esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Sabe o que Deus está falando com Josué agora? Josué, para você viver as promessas que eu tenho na sua vida, obedeça a minha palavra. Viva a minha palavra. Porque a promessa que sai da boca de Deus está respaldada aqui pela palavra. A promessa que você recebeu pela vida de um profeta, de um pastor, de uma pastora, de um homem, uma mulher de Deus, ela tem que estar respaldada pela palavra de Deus. Nunca um desobediente vai viver a promessa do Senhor, porque muitos acham que pelo fato de receber uma promessa, mas não querem obedecer a Deus, não querem fazer a vontade do Senhor, vão viver a promessa. Por isso que muitos estão aí parados, por muitos anos nada acontece. E muitos chegam a dizer: eu estou na igreja há muito tempo e não acontece nada. Sabe por quê? Porque falta obediência. Há um dito popular que diz, né? Tudo que começa errado termina errado. Não é assim? Tudo que começa errado termina errado? Eu aprendi assim. Não, né? Tudo que começa errado termina errado. E para os mais antigos, eles diziam: não podemos colocar a carroça na frente dos bois. E sabe o que é isso? Eu tentar viver uma promessa na desobediência. A promessa só se cumpre na vida daquele que é obediente. Calma aí, eu tenho a promessa do Senhor? Tenho. Então, enquanto isso, a promessa não se cumpre, eu vou ler a palavra. Eu vou obedecer a palavra. Eu vou aprender um pouco mais do que Deus tem e quer na minha vida, me baseando na palavra. Eu não posso receber uma promessa e me afastar da palavra. Pelo contrário, a promessa de Deus e a palavra do Senhor são uma só coisa. Por isso que ele diz: quando você seguir essa palavra, meditar nesse livro, de dia, de noite, todo caminho que você for,
todo passo que você der, você vai prosperar o seu caminho. Olha que benção. Você dando um passo e vivendo uma promessa. Você dando outro passo e vivendo a promessa. É isso que Deus quer que aconteça sobre a sua vida. Quando você vive a promessa e não abandona a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, a promessa do Senhor, ela só pode se cumprir na vida daquele que é obediente. Quer viver as promessas do Senhor? Seja obediente à palavra de Deus. Pois bem, Josué capítulo 24. E essa promessa aqui é uma promessa que está no meio do povo cristão. E eu sei que você já ouviu alguma vez sobre esta promessa. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué está vendo que o povo está dividido. O povo queria adorar a Deus, mas queria também adorar aos deuses estranhos. E Josué agora, ele chama o povo para a responsabilidade, para saber de qual lugar o povo estaria. Verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Estamos lendo Josué capítulo 24, verso 15, tá? Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do Jordão, do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entenda que Josué agora está dizendo, olha, vocês podem adorar os deuses estranhos, porém, eu e a minha casa iremos servir a Deus. Entenda que nós trazemos essa palavra como promessa do Senhor na nossa vida, mas não é. Essa não é uma promessa do Senhor na nossa vida. Não é. Sabia? Não é. Eu te provo. Quem está falando isso é Josué dizendo, olha, eu escolhi para minha casa servir a Deus e servir ao Senhor. Agora, quando eu olho, por exemplo, de Josué, e também eu quero que a minha casa sirva a Deus, eu pego esta palavra, que é uma promessa, e trago ela para a minha vida, dizendo, se Josué disse e queria que a sua casa servisse a Deus, eu também quero que a minha família sirva ao Senhor. Você tem que ser, a partir de hoje, uma pessoa fascinada em encontrar promessas para a tua vida. Encontramos aqui. Eu quero essa promessa. Eu quero que a minha casa sirva ao Senhor. Então eu pego essa promessa, trago para a minha vida e vou vivê-la. Entenda que a promessa do Senhor não me garante que eu vou ficar de braços cruzados, sombra, água fresca. Não. Pelo contrário. A promessa do Senhor, ela me ensina que eu tenho que lutar, eu tenho que fazer algo em prol, tomar atitude para que essa promessa se cumpra. Ah, pastor, mas eu tenho essa promessa que a minha casa vai servir a Deus. Briga todo dia, discussão todo dia, desavença todo dia. Mas pastor, tem essa promessa na minha vida. Está vendo? Que não é só falar da promessa, mas tem algo a se fazer. Sabe o que a palavra diz? A mulher sábia edifica o seu lar. Eu posso dizer também que o homem sábio edifica o seu lar. Mas a tola destrói, como o homem tolo também destrói. Pois bem, como que um casamento se sustenta? Como? Com sabedoria. Poxa, eu queria tanto ter união com a minha esposa, o que eu vou pedir para Deus? Sabedoria. Para conversar com a minha esposa, para ser atencioso com a minha esposa, atencioso com o meu marido. Você está compreendendo? Que para o meu casamento ser abençoado, eu tenho que pedir a ajuda do Senhor.
eu tenho que buscar no Senhor também, eu tenho que fazer minha parte. Eu não posso colocar tudo na conta de Deus. Está entendendo que eu posso contribuir também com essa promessa? Contribuir, que a minha casa sirva a Deus também, dando um exemplo de fé, buscando o Senhor, tendo sabedoria. E aqui nós vamos olhar para um outro exemplo, que é um princípio. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. Pois bem, nós vamos aprender agora sobre um mandamento que produz uma bênção imediata. Um mandamento que produz uma bênção imediata para aquele que cumpre. Eu posso dizer que é uma promessa imediata, sendo praticada, ela produz resultado. Mas antes, falando ainda sobre eu e minha casa serviremos a Deus, filhos, sabe o que a palavra do Senhor ela diz? Ensina a criança no caminho em que se deve andar. E quando chegar à maioridade, não se desviará do caminho. Pois bem, é dado ao pai, à mãe, a missão de semear a palavra sobre a vida do seu filho. Um pai e uma mãe têm que semear a palavra de Deus na vida do filho dela. É como criança, semeia a palavra. Um adolescente, semeia a palavra. Mas pastor, qual a garantia que eu tenho? Que meu filho não vai desviar? Olha para cá. Eu cresci ouvindo a palavra. Eu cresci recebendo a palavra de Deus. Mas quando eu cheguei à minha adolescência, fui conhecer o mundo. Fiquei um tempo no mundo, é verdade. Mas logo despertou-me em mim o chamado do Senhor, a vontade de buscar Deus, e eu voltei. Por que eu voltei a buscar Deus? Porque tinha uma semente, uma palavra de Deus aonde? No meu coração. Imagine se minha mãe não semeasse a palavra sobre o meu coração. Será que hoje eu estaria aqui? Não. Então, mãe, pai, não se prenda a isso. Semeie a palavra de Deus, porque é uma semente prolongada. Você semeia hoje para você colher lá na frente, na vida do seu filho e da sua filha. Sabe, a minha avó, ela falava uma coisa. Ela falava assim: olha, o meu neto vai ser um homem de Deus. O meu neto vai ser um pastor. Isso, se nós somarmos, tem mais de 20 anos atrás. Então a minha avó semeou uma palavra, me ensinou o caminho de Deus há mais de 20 anos atrás. E olha aqui, se cumpriu. Hoje eu estou aqui, semeando a palavra, pregando a palavra, sendo um homem de Deus. Quem está compreendendo? Então, mãe, pai, semeia a palavra do Senhor. Pastor, meu filho já é um adulto. Semeia a palavra do Senhor, porque a palavra vai e produz o resultado. Amém? Êxodo capítulo 20, verso 12. Vamos dar mais uma pausa? Para tomar um copo d'água? Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra é princípio, e princípio não pode ser quebrado. Princípio não pode ser quebrado. Te dou um exemplo. A lei natural é essa: que a mãe tenha filhos, que o filho cresça, e quem vem enterrar a mãe é o filho. É algo lógico. A lei natural é essa: que o filho vem enterrar a mãe. Mas quando esse princípio é quebrado, é o que acontece hoje. Muitas mães que estão enterrando filhos, porque esse valor está sendo quebrado, esse princípio está sendo quebrado. E aos montes estamos vendo isso. Mães enterrando filhos. E isso não era para acontecer. Por falta do quê?
por falta da quebra de princípios. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então, se eu quero viver muito nessa terra, eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe. Por mais que meu pai não está mais conosco aqui na terra, eu tenho que honrar minha mãe. Você que está aí, do outro lado, assistindo essa palavra, é necessário. Quer viver muito? Honra o seu pai e a sua mãe. Ah, pastor, mas meu pai não merece, minha mãe não merece. Não importa, honra, respeita. Porque aquele que não respeita pai e mãe tem abreviado os seus dias na terra. Pastor, mas eu não consigo, eu brigo com meu filho, eu brigo com a minha filha. Muda isso hoje. Pergunta para o teu filho: você quer viver muito? Você quer ter uma vida abençoada? Ah, mãe, claro, me respeita, me honra. Porque se você não me honrar, não me respeitar, você não vai ter uma vida boa na terra. Você não vai viver muito sobre a terra. Mas onde está escrito isso? Mandamento: honra pai e mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a vida, sobre a terra. Eu posso contar uma coisa para você? A oração de um servo de Deus funciona? Funciona. A oração de um pastor funciona? Funciona. A oração de um novo convertido funciona? Funciona. Mas a oração mais poderosa que existe é a oração de uma mãe. Quando uma mãe coloca o joelho no chão, ora pelos filhos, Deus atende. Quando um pai coloca o joelho no chão, Deus atende. Então diga para o teu filho: quando você me honra, você me respeita, eu coloco o joelho no chão para abençoar a tua vida. Então tudo que estava preso é liberado sobre a sua vida. Entendeu? É um princípio, quando é seguido, ele produz resultado. É uma promessa com resultado. Honrar pai e mãe. Por gentileza, vamos aprofundar um pouco mais. Estamos caminhando para a conclusão. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. E eu espero que verdadeiramente você aí do outro lado esteja sendo impactado por essa palavra. Porque está sendo preparado tudo com muito amor, com muito carinho. É para abençoar a tua vida, para trazer luz à tua mente, te dar entendimento, para que você não fique somente preso à promessa e não está se cumprindo. Não, que você tenha uma promessa, aprendendo como destravar essa promessa e viver essa promessa. Pois bem, o Senhor disse para Samuel que levantaria um rei na casa de Jessé. E qual o nome desse rei? Davi. É verdade. Samuel fez passar todos os filhos de Jessé, a tal ponto que Samuel perguntou: acabaram teus filhos? E Jessé disse: não, ainda tem mais um. O menor da casa, o que está cuidando das ovelhas, está no campo. E Samuel falou: traga ele aqui. Nos assentaremos em roda de mesa só quando ele chegar. E agora, Davi, ele chega. E diz a palavra do Senhor no verso de número 13. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Entenda que Davi, ele recebeu uma grande promessa sobre a vida dele. Davi está sendo ungido rei. E Davi ainda era menor de idade, ainda era um mancebo. Mas o Senhor já tinha algo grande sobre a sua vida. Você imagina você pegar um adolescente, um jovem, e falar para ele assim: olha, você tem uma promessa de ser o presidente da república. Olha que grande responsabilidade. Olha que grandiosidade dessa promessa. Não foi diferente com Davi. Olha, Davi, eu estou te ungindo, estou te consagrando, estou liberando a promessa de Deus sobre a sua vida, porque você vai ser rei, o chefe de uma nação. E quando Davi ele foi ungido, consagrado, recebeu essa promessa,
E é aí que eu quero que você entenda. Davi trabalhava do quê? Primeiro, Davi apacentava as ovelhas, trabalhava no campo. Pois bem, o que mudou na vida de Davi? Ele foi ungido num dia, e dia seguinte, o que aconteceu com Davi? Davi continuou cuidando dos animais. Davi continuou servindo ao seu pai. Para você entender uma coisa, se Deus ele te prometeu algo grande, te fez uma promessa, você não tem por que acelerar as coisas. Deus me prometeu, exemplo, segunda-feira, vai ter que acontecer terça. Não, não é assim. Deus me prometeu no domingo, vai ter que acontecer segunda. Não, não é assim. Te provo. Davi esperou 18 anos para o cumprimento dessa grande promessa. Pastor, mas por que demorou tanto? Davi estava passando pelo processo. 18 anos de processo. E eu vou listar para você alguns processos que ele passou. Entenda, se você tem uma grande promessa de Deus, querido, é normal que você passe por lutas. É normal que você passe por adversidades. Ninguém vive uma grande promessa do Senhor na tranquilidade. Esquece isso. Isso não vai acontecer. Urso entrou no caminho de Davi. Leões cruzaram o caminho de Davi. Gigantes cruzaram o caminho de Davi. Inveja cruzou o caminho de Davi. Golias cruzou o caminho de Davi. Saul, que queria tirar sua vida, também cruzou o caminho de Davi. Então Davi teve que percorrer uma história até que o Salmo de número 23, verso 5 vai narrar: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Davi escreve esse salmo no dia da sua consagração. E sabe quando isso vai acontecer? Quando ele tem 30 anos de idade. 18 anos depois de Davi ter recebido a promessa na casa do seu pai, depois de 18 anos a promessa se cumpre. Eu pergunto para você, há quanto tempo faz que você recebeu a promessa do Senhor? Querido, essa promessa ainda está de pé. Essa promessa vai se cumprir na sua vida. Você está passando por um processo natural. O que você está passando é um processo natural para que se cumpra a grande promessa do Senhor sobre a sua vida. Você crê nisso? Sem duvidar? E agora, passa um filme na cabeça de Davi. E é muito fácil. Depois que uma pessoa cresce, é alçada a voos altos, alguém que não conhece a trajetória vai dizer: foi muito fácil você chegar aí, né? Eu queria ser como aquela pessoa. Eu queria ter o que ela tem, possuir o que ele tem. Mas calma aí, ninguém conhece o processo. Ninguém sabe do processo que você passou, da dor que você passou, as lutas, as adversidades. Então o processo faz parte do cumprimento da promessa. Aleluia, glória a Deus, vai se cumprir sim. Salmos 37, estamos concluindo esse seminário. Salmos 37, por favor. Salmos 37. E nós iremos ler Salmos 37. Nós iremos ler o versículo 25. Diz a palavra do Senhor. Salmos 37, verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo,
nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe o que Davi está falando? Eu sou prova. Tudo que o Senhor me prometeu, Ele realizou, Ele cumpriu. Quando eu era um mancebo, Deus fez promessa. Quando eu cheguei a ser homem, vivi a promessa. Hoje já sou um idoso e ainda provo das promessas do Senhor na minha vida. Vou fazer uma pergunta para você. Você também é prova viva? Que Deus cumpre o que Ele promete? Me responde aí. Deixe seu comentário aqui abaixo. Escreva aqui embaixo. Eu sou prova disso, pastor. Passei uma luta muito grande, mas Deus me socorreu. Escreve aqui abaixo. Pastor, passei um momento de adversidade, mas Deus me abençoou. Escreva aqui abaixo seu comentário. Olha, pastor, fui acusado, Deus me justificou. Estive na cova dos leões, Deus me deu vitória. Escreve aqui abaixo. Pastor, estava no leito de morte, Deus me deu saída. Escreva aqui abaixo. É o que Davi está falando. Eu passei por todas as fases da minha vida, mas Deus foi comigo. Eu sou prova que promessas se cumprem. Você também é uma prova que promessas se cumprem. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. E nós iremos ler, na ocasião, o verso de número 5. Gênesis capítulo 15, verso 5. O Senhor faz uma promessa para Abraão e para sua esposa, dizendo que daria um filho para Abraão. Logo que ele não era pai, a idade avançada, e o Senhor diz a Abraão, ele faz uma promessa a Abraão. Verso 5. Então, o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas se a podes contar. E disse: assim será a tua semente. Observe isso. Existem poucas estrelas no céu? São muitas, milhares, incontáveis. Então a promessa que Deus fez a Abraão não era uma promessa pequena, era uma promessa grande. Abraão, conta aí as estrelas que estão no céu. Abraão olha para o céu. Ah, Senhor, não dá para contar. Para você ter uma noção, Abraão, assim será a sua descendência. Abraão poderia cometer o erro que muitos servos de Deus cometem, que é duvidar. Deus faz a promessa, a pessoa diz: não vai acontecer, não vai dar certo, isso não é para mim, isso é impossível ser realizado. Para de sepultar as promessas do Senhor na tua vida. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Deus tem derramado grandes promessas, você tem rejeitado. E você pergunta: por que uma promessa não vem sobre mim? Está vindo promessas. Mas você tem que querer viver essa promessa. Versículo de número 6. Olha o que Abraão fez. E creu ele no Senhor. Abraão falou: eu creio. Eu serei pai de multidões, eu creio. Eu tomo posse, é para mim. Fala aí, é para mim. O que Deus tem me prometido vai acontecer na minha vida, eu não duvido, eu creio. Não duvide. Creia em tudo que Deus tem dito, falado para você. Aleluia. É assim que se vive promessa. É crendo, sem duvidar. Hoje, Abraão não vive mais no nosso meio.
Abraão hoje está com Deus, um homem salvo, mas até hoje, a promessa que Deus fez a Abraão está se cumprindo, porque a palavra vai ensinar que aqueles que são da fé são os filhos de Abraão. Olha quantos cristãos já estiveram nessa terra e quantos virão, e são filhos de Abraão, olhando para as estrelas no céu, da grandiosidade, muitas são, assim também são os filhos de Abraão. Somos os filhos de Abraão pela fé. Então o que Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 15, olha, as estrelas do céu se multiplicarão, você não pode contar. Somos os filhos de Abraão pela fé incontáveis. E me diz se a promessa do Senhor se cumpre ou não. Aleluia, aleluia. E sabe o que o Senhor vai falar para Abraão? Eu sou o Senhor que te chamei lá em Ur dos Caldeus. Ei, a promessa do Senhor, ela é inconfundível. Eu não sei o que Deus te prometeu e aonde foi que Ele te prometeu. Você pode falar, pastor, esse seminário está sendo bênção para mim, hein? Está me chacoalhando a minha fé. Eu não sei o que Deus te prometeu. Talvez Deus falou contigo no teu quarto, no teu trabalho, na madrugada, num sonho, não sei. Mas quando Deus, Ele te chama pelo nome e diz, lembra daquele dia que eu te fiz aquela promessa, naquele dia, naquele momento, você não tem dúvidas, você estremece por dentro. E até chorar você chora, porque ninguém sabia disso, somente Deus. Por isso, não conte a tua promessa para ninguém. Aprenda isso. A promessa que Deus tem feito a você só diz respeito a Deus e a você. Eu sei o que Deus tem falado comigo. Eu sei o que Deus tem me prometido e como Ele tem me prometido. E de onde Ele me tirou e de onde Ele me fez promessa. Então eu estou aqui pronto. Então quando Deus Ele usa alguém na pregação da palavra e fala comigo, eu digo, opa, eu creio, hein? É isso que eu estou passando, então eu estou no caminho certo para cumprir a promessa. Quando eu ouço um louvor, eu digo, opa, esse louvor é um cumprimento da promessa também, do que Deus falou comigo. Amém? Para concluir, Salmos 40. Salmos 40. Salmos 40. Salmos 40, verso 5. Para concluir. Diz a palavra do Senhor. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. E quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sabe o que o salmista está contando agora? O Senhor tem tantas promessas, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida que eu não posso contar, de tão grandes coisas que são, de grandes maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Há um jargão no meio, vem cá meu auxiliar, vem cá rapidinho, vem cá. Existe um jargão no meio do povo cristão que a pessoa diz assim, ó, e aí, tá tudo bem com você? A pessoa fala, tô na prova, é ou não é? É verdade. E aí, conta aí, como é que você tá? Tô na prova. Tô na prova. É sempre assim. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não estão vivendo a promessa do Senhor. Deus não quer que a pessoa viva na prova para sempre. Deus não quer que a pessoa seja humilhada para sempre. Pelo contrário, Deus quer que você mude de vida, mude de história. Mas para isso, você tem que acreditar. Sabe o que o salmista está contando agora? Quem parar do meu lado, ouça isso, para querer saber o que Deus está fazendo na minha vida, primeiro tem que passar um café, um pão, um queijo, porque vai ficar 1 hora ouvindo só milagre, só vitória. A pessoa vai ter que vir sem pressa, porque grandes coisas vão acontecer sobre
a tua vida. Estamos aproximadamente a 1 hora, a contar de relógio, que nós estamos aqui, encerrando esse seminário. Do fundo do meu coração, eu quero que você viva todas essas promessas, de Gênesis, Apocalipse, sobre a sua vida. Que a sua vida venha mudar. Que você, a partir de hoje, tenha uma outra visão do que é promessa. Promessa não é palavra, promessa é vivida. Muitos morrem com promessas, porque não cumprem, porque ficam de braço cruzado. Com você vai ser diferente. Profetizo isso, que você vai viver as promessas do Senhor todos os dias da sua vida. É quarta-feira? Quarta-feira de cumprimento de promessa. Quinta-feira, cumprimento de promessa. Metade do ano, cumprimento de promessa. Fim do ano, cumprimento de promessa. Todos os dias, Deus tem uma promessa para você. Que Deus te abençoe. Se esse seminário foi importante para você, e se você gostou desse seminário, você vai me dar um feedback agora. Deixa aqui abaixo no comentário: pastor, eu gostei, fui abençoado. De onde você está recebendo esse seminário? Qual parte do Brasil, qual parte do mundo que esse seminário chegou até você? E se você desejar e quiser, uma nova oportunidade, um novo seminário, deixa que o tema aqui abaixo foi preparado com muito carinho. Primeiro, dirigido pelo Espírito Santo, esse seminário para te abençoar, por título de promessas. Feche os teus olhos, nós iremos abençoar a sua vida. Ore por essas vidas, por favor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, o que foi falado, meu Deus, acerca das suas promessas, meu Deus, Senhor, para os que crerem. Meu Deus, essa pessoa, Senhor, que está recebendo, Senhor, essa ministração e crer, meu Deus, no sobrenatural, crer nas suas promessas, meu Deus. Senhor, nós profetizamos, Senhor. Meu Deus, os céus abertos sobre a vida desta pessoa. Meu Deus, que esta pessoa, Senhor, venha dar testemunho, meu Deus, acerca das maravilhas que Deus tem feito na vida dela e muito mais irá fazer através dessa ministração. Meu Deus, seja com ela. Meu Deus, livra e guarda, orienta, meu Deus. Senhor, e abençoe a vida dela grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilha muito, porque esse seminário vai mudar a vida de muitas pessoas, a começar por você. Fique na paz, Deus te abençoe.